Shabbat Shalom, bom dia. Vou ler Levítico, de 19 a 21, e Provérbios, capítulo 16. Levítico 19. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Respeite cada um de vocês, a sua mãe e seu pai, e guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Quando vocês oferecerem um sacrifício de comunhão ao Senhor, ofereçam-no de modo que seja aceito em favor de vocês. Terá que ser comido no dia em que o oferecerem, ou no dia seguinte. O que sobrar até o terceiro dia será queimado. Se alguma coisa for comida no terceiro dia, estará estragada e não será aceita. Quem a comer sofrerá as consequências da sua iniquidade, porque profanou o que é santo ao Senhor. Será eliminado do meio do seu povo. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Não jurem falsamente pelo meu nome, profanando assim o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimam, nem roubem o seu próximo. Não retenham até amanhã do dia seguinte o pagamento de um diarista. Não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço à frente do cego. Mas temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Não cometam injustiça num julgamento. Não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Não espalhem calúnias no meio do seu povo. Não se levantem contra a vida do seu próximo. Eu sou o Senhor. Não guardem ódio contra o seu irmão no coração. Antes, repreendam com franqueza o seu próximo para que, por causa dele, não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Obedeçam às minhas leis. Não cruzem diferentes espécies de animais. Não plantem 2 espécies de sementes na sua lavoura. Não usem roupas feitas com 2 tipos de tecido. Se um homem deitar-se com uma escrava prometida a outro homem, mas que não tenha sido resgatada, nem tenha recebido sua liberdade, aplique-se a devida punição. Contudo, não serão mortos, porquanto ela não havia sido libertada. O homem, porém, trará ao Senhor, à entrada da tenda do encontro, um carneiro como oferta pela culpa. Com o carneiro da oferta pela culpa, o sacerdote fará propiciação pelo ofertante perante o Senhor, pelo pecado que cometeu. Assim, o pecado que ele cometeu será perdoado. Quando vocês entrarem na terra e plantarem qualquer tipo de árvore frutífera, considerem proibidas as suas frutas. Durante 3 anos vocês as considerarão proibidas. Não poderão comê-las. No 4º ano, todas as suas frutas serão santas. Será uma oferta de louvor ao Senhor. No 5º ano, porém, vocês poderão comer as suas frutas. Assim a sua colheita aumentará. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não comam nada com sangue. Não pratiquem adivinhação nem feitiçaria. Não cortem o cabelo dos lados da cabeça, nem aparem as pontas da barba. Não façam corte no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Ninguém desonre sua filha, tornando-a uma prostituta. Senão, a terra se entregará à prostituição e se encherá de perversidade. Guardem os meus sábados e reverenciem o meu santuário. Eu sou o Senhor. Não recorram aos médiuns, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levantem-se na presença dos idosos. Honrem os anciãos. Temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando o estrangeiro viver na terra de vocês, não o maltratem. O estrangeiro residente que viver com vocês deverá ser tratado como natural da terra. Amem-no como a si mesmos, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês.
Não usem medidas desonestas quando medirem comprimento, peso ou quantidade. Usem balanços de pesos honestos, tanto para cereais quanto para líquidos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Obedeçam a todos os meus decretos e a todas as minhas leis, e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor. Levítico 20. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas: qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque terá que ser executado. O povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo, tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam os meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão de ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai. Tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merecem a morte. Se um homem se deitar com outro homem, como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram o ato repugnante. Terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso. Serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio. Eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher de seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitar, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que darão a terra deles, e a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal ou ave, ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médios ou consultarem os espíritos terão que ser executados. Serão apedrejados, pois merecem a morte. Levítico 21. Disse ainda o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos sacerdotes, os filhos de Arão: um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém de seu povo que venha morrer, a não ser por um parente próximo, como mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, dependente dele por ainda não ter marido. Por causa dela, poderá tornar-se impuro.
Não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes por casamento. Os sacerdotes não raparão a cabeça, nem apararão as pontas da barba, nem farão cortes no corpo. Serão santos ao seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus. Pelo fato de apresentarem ao Senhor as ofertas preparadas no fogo, ofertas de alimentos do seu Deus, serão santos. Não poderão tomar por mulher uma prostituta, uma moça que tenha perdido a virgindade ou uma mulher divorciada do seu marido, porque o sacerdote é santo ao seu Deus. Considerem-no santo, porque ele oferece o alimento do seu Deus. Considerem-no santo, porque eu, o Senhor, que o santifico, sou santo. Se a filha de um sacerdote se corromper, tornando-se prostituta, desonra seu pai, deverá morrer queimada. O sumo sacerdote, aquele entre seus irmãos sobre cuja cabeça tiver sido derramado o óleo da unção, que tiver sido consagrado para usar as vestes sacerdotais, não andará descabelado, nem rasgará as roupas em sinal de luto. Não entrará onde houver um cadáver, não se tornará impuro, nem mesmo por causa do seu pai ou da sua mãe. E não deixará o santuário do seu Deus, nem o profanará, porquanto foi consagrado pelo óleo da unção do seu Deus. Eu sou o Senhor. A mulher que ele tomar terá que ser virgem, não poderá ser viúva, nem divorciada, nem moça que perdeu a virgindade, nem prostituta, mas terá que ser uma virgem do seu próprio povo. Assim ele não profanará a sua descendência em meio ao seu povo. Eu sou o Senhor que o santifico. Ainda disse o Senhor a Moisés: Diga a Arão, pelas suas gerações, nenhum dos seus descendentes que tenha algum defeito poderá aproximar-se para trazer ao seu Deus ofertas de alimento. Nenhum homem que tenha algum defeito poderá aproximar-se. Ninguém que seja cego ou aleijado, que tenha o rosto defeituoso ou o corpo deformado. Ninguém que tenha o pé ou a mão defeituosos, ou que seja corcunda ou anão, ou que tenha qualquer defeito na vista, ou que esteja com feridas purulentas ou com fluxo, ou que tenha testículos defeituosos. Nenhum descendente do sacerdote Arão que tenha qualquer defeito poderá aproximar-se para apresentar ao Senhor ofertas preparadas no fogo. Tem defeito, não poderá aproximar-se para trazê-las ao seu Deus. Poderá comer o alimento santíssimo de seu Deus e também o alimento santo. Contudo, por causa do seu defeito, não se aproximará do véu nem do altar, para que não profane o meu santuário. Eu sou o Senhor que o santifico. Foi isso que Moisés falou a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas. Provérbios 16, verso 17. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem a instrução. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar, a sua fome o impulsiona. O homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante uma vida justa. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Amém. Amém, Cris. Bênção, querido. Obrigada. Leitura abençoadíssima. Tremendo. É muito maravilhoso, queridos, a gente ouvir, né, a instrução que nos dá a vida,
A palavra, de fato, ela é o nosso manual de fé e prática, né? E no capítulo 19 de Levíticos, aqui ele é frequentemente chamado como Código de Santidade. Ele vai trazendo os códigos, né? E a palavra santidade, santo, quer dizer separado. E sem santidade ninguém verá a Deus. Então, quando a gente olha essa frase, essa expressão, né? O código da santidade, os nossos olhos já, já tem que focar aqui e ler com mais cuidado, procurar entender. E é interessante que aqui tem uma variedade de leis éticas, né? E aqui eu consigo ver claramente nesse capítulo 19 que ele aponta para os dois maiores mandamentos, né? Quando Yeshua foi questionado qual que era o maior mandamento, ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, em Levíticos 19, a gente vai ver que, basicamente, todas as leis que estão descritas ali, elas vão apontar para esses dois mandamentos principais. Então, a gente vê, logo no versículo 2 ali, do capítulo 19, sede santos, né, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aqui ele vai trazer, né, a forma como a gente deve se mover na nossa vida, né? Sempre tendo como alvo o nosso Senhor, imitando a Ele de fato, colocando Ele acima de todas as coisas, Ele como alvo, Ele como aquele a quem nós devemos olhar, né? Respeitarás cada um a sua mãe, a seu pai, guardarás os meus sábados. A gente vai ver essa questão do Shabat do início ao final da palavra, queridos. O Shabat, ele é uma chave, é algo assim muito, muito poderoso. Ele vai falar aqui sobre os ídolos, né? Para que não deem ouvido aos médios, aos feiticeiros, porque vocês irão se contaminar com eles, né? Se vocês, aqueles adivinhadores, aqueles que têm envolvimento com espíritos, não procurem a eles, pois vocês vão se contaminar. Olha como isso é forte, né? E a gente está numa época agora que é uma época em que a igreja em si, a gente deve estar se posicionando, a gente deve estar em vigília de oração, é uma época muito pesada, né, de carnaval, em que a gente está vendo agora que esses líderes, né, que se envolvem com essa questão de macumba, de feitiçaria, eles estão declarando que o carnaval é de fato, né, isso é algo que a gente já sabia há muito tempo, mas agora eles estão tornando-se bem claro, eles mesmos estão indo, estão vindo, estão falando que o carnaval é macumba, né, e estão falando dos portais que são abertos nessa época, estão falando do que acontece espiritualmente nessa época, então é um momento que a gente precisa realmente estar posicionado, e a gente vê em Levíticos aqui, que fala que aquele que se envolve, aquele que procura esse tipo de coisa é contaminado por esses espíritos, né? Então é muito sério. E a gente vai ver aqui, né, no decorrer aqui do 19, vários versículos apontando para isso, amar o Senhor acima de todas as coisas, né? Não profanar o nome do Senhor. A gente vê falando aqui sobre o Shabat, tanto no versículo 3 quanto no versículo 30, ele reitera, ele repete, guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Então, é muito forte. E a partir do 9, 10, aqui ele vai entrar naquela parte de amar o próximo como a si mesmo, né? Então, ele vai trazer várias leis éticas aqui de não furtar, de não mentir. Alguém está com o áudio aberto aqui, deixa eu ver. Ok, acho que já fechou. Ele vai falar aqui para não amaldiçoar o surdo, nem pôr em tropeço diante do cego,
ele vai falar para julgar com justiça, sem favoritismo, ele vai falar para não espalhar calúnias, não odiar o irmão no coração, né? Não se vingar, amar o estrangeiro como a si mesmo. Então, olha que interessante, né? A gente pega esse 19 aqui, que é considerado aqui o Código da Santidade, a gente vê várias leis e elas vão apontar para isso, amar o Senhor acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Né? Quando Yeshua é questionado, ele resume toda a lei, né, nesses 2 versículos. Então, ele não vai abolir, né? Mas ele vai mostrar o quê? Que cada pormenor, cada linha dessa, cada instrução dessa, né? É como se fosse ali subseções dessas maiores, amar a Deus acima de todas as coisas. Como? Não fazendo isso, não fazendo aquilo, fazendo assim, fazendo assado, né? Tem ali a descrição, mas o foco é esse, amar o Senhor acima de todas as coisas. E amar o próximo como a si mesmo. Como? Aí ele vai dizer, não se vingue, né? Acolha o estrangeiro, age com justiça, sem favoritismo, não amaldiçoe, né? Não vai roubar, não vai furtar, não vai mentir, não vai usar de falsidade uns com os outros, né? Não vai falar mal, não vai usar de lashon hará, entende? Então, a gente pensa assim, muitas leis, mas, na verdade, o foco são essas 2 maiores aqui que Yeshua nos traz, né? Então, que a gente possa acolher essa palavra como algo que faz parte da nossa fé, mas também que seja algo prático na nossa vida, que a gente venha, de fato, viver isso, queridos. E esse é o maior desafio, porque a partir do momento que nós recebemos a instrução, ouvimos a palavra, né, nós estamos aptos a colocar ela em prática. Não só aptos, mas como nós nos tornamos responsáveis por aquilo que nós estamos aprendendo e ouvindo. Então, é o desafio aqui da gente viver assim, na nossa vida diária, nas nossas ações, nos nossos pequenos, né, afazeres, o dia a dia, a gente colocar em prática essa palavra tão viva, tão poderosa, porque assim a gente está expressando o nosso amor a Deus, né, através de uma santidade pessoal, porque a gente está aqui, de fato, experimentando essa separação das coisas, né, mundanas, das coisas que desagradam o nosso Deus, e nos aproximando mais dele. E o nosso amor ao próximo, através dessas ações concretas de justiça, de compaixão, isso é uma expressão, uma expressão não só com palavras, mas é com ação, é uma expressão com a nossa própria vida, né? São atos palpáveis de adoração ao nosso Deus. Então, que a gente possa ser inspirado por essas instruções nessa manhã e viver de maneira que vai refletir esses 2 grandes mandamentos. E assim a gente venha manifestar o reino de Deus, né, na nossa realidade, trazer, chamar a existência ao nosso redor, a gente venha manifestar isso. Então, a gente precisa entender que nós somos agentes do reino de Deus. E é muito poderoso que quando a gente coloca em prática a palavra viva, poderosa, a gente manifesta de fato o reino de Deus, onde nós estamos. Só para a gente fechar aqui, Provérbios. Gente, Provérbios é muito maravilhoso. Provérbios realmente é algo que a gente se deleita, né? É algo que aquece o nosso coração, a gente fica em chamas mesmo quando a gente lê Provérbios. Só fazendo um panorama bem breve do 16, que a gente leu hoje, do 16 ao 17, a gente vê ali que do 17 ao 19 vai falar sobre o caminho dos justos. Vai trazer aqui a importância de evitar o orgulho, como a gente deve combater o orgulho na nossa vida. Assim, basicamente, queridos, todos têm uma porção de orgulho na sua vida, né? O orgulho, muitas vezes, ele surge como um dos mecanismos de defesa. Mas a gente precisa entender, né, como a palavra vê o orgulho, como ele é perigoso para as nossas vidas. E aqui, em Provérbios, ele traz um contraste muito forte entre o orgulho e a humildade.
e ele nos afirma que o orgulho, ele vai preceder a queda. Então, se você não trabalha o orgulho, é algo muito perigoso, porque, né, ele precede a queda, ele está apontando para a queda. Agora, a humildade, ela te leva à honra. Então, esse ponto aqui é muito importante, a gente entender como a gente precisa estar disposto a deixar Deus tratar o nosso orgulho, como a gente deve vigiar em relação a isso. A gente vê depois, no versículo do 20 ao 24, o poder das palavras, né? Como o Provérbios fala sobre isso, o poder das palavras, como é forte, né? Como a palavra, ela muda ambientes, a palavra, ela é algo que ela é como um divisor de águas, né? Dependendo como você vai usar ela. Então, a palavra graciosa, né? A palavra cheia de sabedoria, como ela pode trazer benefícios e como é importante ter o discernimento, né? E da fala prudente. Como a nossa fala ela tem que ser prudente, como a gente tem que cuidar. Aqui, né? Deixa eu abrir aqui no 25 ao 30. Só um minutinho que saiu aqui para mim a minha 25 ao 30. Do 25 ao 30, ele vai alertar sobre os caminhos que parecem certos, mas levam à destruição, né? Então, isso aqui, queridos, é algo que a gente precisa, nas nossas decisões, no nosso dia a dia, né, na sua vida cotidiana, no seu trabalho, nas suas decisões. A gente está sempre diante de decisões, sempre diante de escolhas. E Provérbios nos alerta sobre isso, que como os caminhos que parecem certos, às vezes pode dar muito errado, né? E por que Provérbios fala isso aqui para nós? Porque a gente não pode confiar naquilo que tem uma certa aparência, mas a gente precisa sempre buscar o Senhor nas nossas decisões. Você vai fechar um contrato, você vai tomar alguma decisão importante na sua vida, na sua família, não faça olhando, né, para algo que parece ser muito bom, parece ser um contrato muito bom, parece ser uma troca muito boa, parece ser uma decisão muito boa. Não se mova pela aparência, sabe? Mas busque o Senhor. Pergunte para ele se você deve acolher esse contrato, se você deve tomar essa decisão, porque ele é a nossa fonte segura, né? Por mais que às vezes você vai receber um não do Senhor, querendo receber um sim, aquele não às vezes vai estar te dando um grande livramento, um baita livramento. Então a gente precisa buscar ouvir a voz do Senhor, e cada decisão que a gente toma, a gente precisa perguntar para ele. Isso é maravilhoso. Isso é algo que vai garantir, né, que a sua decisão venha te trazer paz, shalom, alegria, venha te trazer benefícios. Amém? Então, é muito maravilhoso. Provérbios realmente é algo que traz uma sabedoria inesgotável, uma riqueza inefável. E, para fechar, o que eu destaco aqui em Provérbios é o versículo 20. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará, e os que confiam no Senhor serão bem-aventurados. Mais uma vez, para você ficar com esse versículo gravado no seu coração nessa manhã de Shabat. Que o Senhor venha trazer sobre ti a alegria e o gozo de você receber essa palavra e dela estar gravada no seu coração. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará. Prosperará. Você que está aqui buscando, você que está aqui querendo mais da palavra do Senhor, você que está atentando à palavra do Senhor, você prosperará. Você prosperará. Essas palavras são vivas, fiéis e poderosas. E atentar prudentemente não é só ouvir, mas é
praticar cada instrução que você está recebendo aqui. Porque aqui já tem uma garantia, uma promessa do Senhor, você prosperará. O que atenta prudentemente para a palavra prosperará. E o que confia no Senhor, o que confia, independente da circunstância, independente do que aconteceu, independente da resposta ainda não ter chegado, independente de qualquer coisa, o que confia no Senhor será bem-aventurado. Será bem-aventurado. Amém? O que é bem-aventurado, queridos? A palavra bem-aventurado em hebraico é ashrei. Ashrei. E o que significa isso? É uma felicidade profunda e duradoura. Não é uma felicidade momentânea. Não é algo, né, só do momento ali, prazeroso, aquele oba-oba e depois passa, não. Bem-aventurado, agora você sabe, toda vez que você ouvir essa palavra, bem-aventurado, você sabe que é uma felicidade profunda e duradoura. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe vocês, queridos. Shabbat Shalom e até segunda-feira com a graça do Altíssimo. Você seja abençoado e não deixe de cultuar o Senhor hoje. Adore o Senhor, esteja na presença dEle, se conecte, se você, né, congrega online, se conecte com reverência, com gratidão, coma da palavra, adore o Senhor. Você que congrega presencialmente, esteja na igreja, se prepare, crie expectativas para adorar o Senhor hoje. Amém? Deus abençoe vocês. Shabbat Shalom, bom dia.